Gálatas capítulo 1, verso de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos, Senhor, por estarmos na Tua presença. E nos alegramos com a Tua palavra, a revelação que Tu fazes de Ti mesmo, das doutrinas gloriosas, das verdades gloriosas de que tanto necessitamos. E diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos e desejamos maior edificação, maior profundidade de entendimento a respeito daquilo que acabamos de ler. E por isso mesmo, Senhor, é que nós te suplicamos. Nós pedimos que o Senhor, Pai, nos conduza, nos dirija quanto ao falar. E, ó Deus, Tu faças nesta manhã cada um dos Teus filhos aqui como ouvintes sinceros, prontos e dispostos para ouvirem a Tua palavra, com sinceridade, com prontidão, com disposição de saírem daqui para viverem a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós começamos uma série como a de Gálatas, estaremos sempre diante dessas duas palavras tão importantes e inseparáveis: Evangelho e liberdade. A grande questão é que o mundo, as pessoas vivem atrás da liberdade sem andarem atrás do Evangelho. As pessoas estão completamente obcecadas por sua ideia pessoal de liberdade. E a grande pergunta que a maioria das pessoas estão em busca é como encontrar verdadeira alegria e verdadeira liberdade. Mas o que é liberdade para essas pessoas? Como que essas pessoas estão lutando e correndo atrás disso? Aqui, na carta aos Gálatas, Paulo vai mostrar o caminho para a verdadeira liberdade, vai oferecer resposta aos irmãos da Galácia a respeito desta verdadeira liberdade. Mas uma liberdade que é muito diferente daquela que é perseguida pelo mundo. Paulo, no capítulo 5, verso 1, ele diz que nós somos feitos para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo veio, trouxe a sua obra para nos fazer livres. Mas o que é essa liberdade? Quando nós olhamos para o mundo, nós vamos ver, por exemplo, Immanuel Kant dizer que ser livre é dar a si mesmo regras a serem seguidas. Nós temos visto um vídeo muito polêmico no YouTube, nas últimas semanas, produzidos por atores globais que costumam expressar um pensamento abortista com base nessa mesma afirmação de Kant. Eles dizem, meu corpo, minhas regras. Schopenhauer, ele diz que liberdade não existe liberdade absoluta. Ninguém é totalmente livre. Jean-Paul Sartre, ele fala que o homem é, antes de tudo, livre. Percebem que nas três definições nós vimos já rumos bem diferentes. Spinoza, um outro filósofo, ele diz que ser livre é fazer o que segue necessariamente da natureza do agente. Agir conforme aquilo que essencialmente você foi feito para ser. É um pouquinho melhor do que nós ouvimos até agora. Mas Paulo vai nos falar da verdadeira liberdade, que é muito distinta de todos esses conceitos. Paulo vai falar de uma liberdade da culpa eterna, de uma liberdade da tirania da autojustificação e de uma liberdade da escravidão da vontade.
O conceito de Spinoza pode muito bem ser encontrado nesta escravidão da vontade. Assim como nós, como cristãos, temos visto muitos grandemente escravizados e completamente tomados por essa tirania da autojustificação. É justamente com este objetivo que nós escolhemos a carta aos Gálatas para trabalharmos nesta série de mensagens. Tentar fazer com que nós venhamos não só entender o verdadeiro Evangelho, a verdadeira liberdade, como também estarmos livres de todas essas coisas que tão terrivelmente têm nos assolado, mas de maneira particular, da tirania da autojustificação e do legalismo. Com esse objetivo que nos próximos domingos nós estaremos nos debruçando sobre esta carta, sobre a carta aos Gálatas. O contexto dessa carta nós encontramos em Atos capítulo 13 e 14, onde Paulo está ali se movimentando próximo das igrejas de Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Nesse contexto, Paulo está tratando agora em lidar com judaizantes que estavam defendendo, ensinando no contexto das igrejas da Galácia a salvação pelas obras da lei. Legalismo, ensinando não apenas esse legalismo e essa salvação pelas obras, mas o resgate de sombras do Antigo Testamento que já haviam se cumprido em Cristo, no nosso Senhor. Hoje, nós podemos afirmar com segurança que a igreja luta contra os mesmos problemas. Muitas vezes, as pessoas até são capazes de afirmar que a salvação é pela graça, mas o tempo todo nós temos visto em muitos cristãos demonstrações de legalismo e de autojustificação, de afirmações de justiça própria. Eu sou assim, eu faço assim, e eu acabo me tornando um padrão de espiritualidade e um exemplo para outras pessoas. Isso é recorrente, e particularmente no meio reformado isso também tem sido muito presente. No discurso de muitos reformados nós temos percebido muita autojustiça e legalismo, muito desta autojustificação. Nós vemos Paulo aqui agir contra isso. Nós vemos aqui uma repreensão e um apelo do apóstolo Paulo aos Gálatas para não se desviarem do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que de fato lhes traz a verdadeira liberdade, aquilo que lhes livra da culpa eterna, da tirania da autojustificação, aquilo que de fato lhes tira da escravidão da vontade. Paulo, ele vai estruturar esta carta para falar da verdadeira liberdade, do nosso funcionamento como nós fomos feitos, de fato, para sermos, com a seguinte estrutura. No capítulo 1, na próxima sessão, que nós veremos no próximo domingo pela manhã, ele vai repreender os crentes gálatas por sua inconstância e pelo seu envolvimento com o evangelho adulterado, com o falso evangelho. Ele será duro, muito mais duro do que qualquer outro momento nesta carta, neste momento, a partir do verso 6, quando ele atribuirá maldição àquele que prega um outro evangelho. No final do capítulo 1, ele vai demonstrar a origem divina do evangelho que ele estava pregando. Do final do capítulo 1 até grande parte do capítulo 2, ele vai afirmar que a sua autoridade vinha de Cristo. A fonte, a procedência do evangelho, das boas novas, da salvação que Paulo pregava, tinha como origem o próprio Senhor Jesus. E na parte final do capítulo 2, Paulo afirma que a salvação do verdadeiro evangelho é pela fé na obra de Cristo e não por obras humanas. Nós veremos ainda hoje um pouquinho sobre isso, mas Paulo deixará muito mais destrinchado e mais claro de que a natureza do evangelho é envolver uma salvação que é pela graça mediante a fé. E no capítulo 3 ele vai evidenciar a liberdade do verdadeiro evangelho de Cristo e a sua superioridade sobre as obras humanas. Capítulo 5 até parte do capítulo 6, Paulo estará ocupado em demonstrar os efeitos da liberdade do evangelho. Como a verdadeira liberdade atua, quais os seus efeitos sobre a vida do crente.
e ele encerrará a carta, afirmando que a glória de uma pessoa está na cruz de Cristo, e não em uma autoglorificação que seja fruto de uma autojustiça ou de uma autojustificação. Portanto, essa é a nossa jornada nos próximos domingos, aqui pela manhã, na carta aos Gálatas. Nós vamos aprender coisas importantes, não apenas que irão nos conduzir à capacidade de distinguir o verdadeiro evangelho do falso evangelho, mas também a compreensão da verdadeira liberdade, que certamente vai nos livrar da tirania do legalismo e da autojustiça. Essa é a nossa caminhada para os próximos domingos. Entender que Cristo morreu para nos libertar deste mundo perverso, por sua vontade e para a sua glória. E esse deve ser sempre o nosso olhar, a glória do nosso Senhor, contemplando a obra que foi feita para nos trazer, de fato, liberdade. A liberdade, a verdadeira liberdade, que somente é fruto do verdadeiro Evangelho. E nesses primeiros versículos que nós lemos, Paulo começa a falar justamente deste Evangelho verdadeiro. Ele começa a expor os aspectos de autenticidade do Evangelho, que são importantes e fundamentais para o povo que quer viver a verdadeira liberdade. Primeira coisa que Paulo traz aqui, em relação ao verdadeiro Evangelho, é de que a autoridade de quem prega o Evangelho não está em si mesmo, mas no Evangelho que anuncia. Vejam comigo o verso 1. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, isto é muito necessário nos nossos dias. Nós vivemos um tempo de muita intensidade de pregação de um falso evangelho. Nós já falamos do falso evangelho da teologia da prosperidade, há o falso evangelho da salvação pelas obras, que há muitos séculos tem sido pregado pelos romanistas, mas que também já foram abraçados, já foi abraçado por arminianos e outros. Há um falso evangelho que quase sempre tem se apresentado quebrando este aspecto importante de que a sua autoridade para a autenticidade deveria proceder não de si mesmo, mas daquele de quem procede esta mensagem, da parte de quem vem esta mensagem. Paulo então ele está dizendo que ele não está pregando da parte de homens, não é o ministério de Paulo, mas o ministério do Senhor Jesus Cristo que lhe for entregue. Não é o ministério do fulano de tal, do apóstolo fulano de tal, do bispo fulano de tal. Há a moda entre nós, nas nossas cidades, no nosso país, em outros lugares, desses ministérios, onde a autoridade de quem prega parece estar em si mesmo. Eu mencionei uma vez que eu estava num hotel em Fortaleza, de férias com a minha família, e sem sono, as meninas e a Erika já dormindo, zapeando o controle remoto, resolvi ver um trecho de um canal de televisão que estava passando um programa gospel. E aí o apóstolo virou na sua pregação, falsa pregação, e disse que ele chegou para Paulo: Paulinho, de apóstolo para apóstolo, Paulinho, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. E ele então disse que Paulo estava errado quando tratou sobre as mulheres. Ou seja, a Bíblia estava errada. Essa arrogância típica tem demonstrado claramente de que a autoridade do falso evangelho reside de fato nestes próprios homens que pregam. Sou eu que estou falando. Como o próprio Guilherme já relatou uma ocasião, de um lugar onde ele esteve, que o falso pregador disse que se ele precisasse que ele desse 20, 50 reais para as pessoas irem à igreja, porque ele garantia o resto. A autoridade estava nele. Paulo está aqui chamando a atenção para o fato de que o caminho para a verdadeira liberdade nos envolve necessariamente no verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que se expõe numa autoridade, e onde a autoridade de quem prega não está em si mesmo, mas no próprio evangelho, ou na sua procedência, na sua origem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, este é o primeiro ponto importante a ser destacado aqui. E Martinho Lutero, ele comentando neste mesmo rumo, ele diz: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Nós não precisamos, para que tenhamos o verdadeiro Evangelho de Cristo diante de nós, nada mais do que este livro aqui. O grande perigo para a tua alma, para a liberdade que você deseja, verdadeiramente livre por Jesus, é de ouvir e ceder-se a conselhos, a convites, a propostas e ao suposto Evangelho, cuja autoridade não esteja baseada exclusivamente aqui na Palavra de Deus. Isso é algo tão sério, tão grave, meus irmãos, que não apenas a igreja de Roma trouxe uma autoridade à sua pregação, que era oriunda de uma tradição que vinha do próprio homem e não da palavra de Deus, fazendo com que fosse necessária a reforma protestante, defendendo-nos o sola escritura e o tota escritura. Mas também nos nossos dias essa é uma grande tentação nossa. Numa reunião de concílio que eu já estive presente, argumentando com a Bíblia aberta, eu tive que ouvir do pastor que presidia a reunião a seguinte expressão: pastor, meu irmão, nós precisamos de bom senso. Não dá para ser tão radical assim e aplicar a Bíblia. E aí eu virei para ele e falei: reverendo, não existe bom senso fora da palavra de Deus. Porque não existe palavra de Deus fora da palavra de Deus. É isso que nós aprendemos. E nenhum evangelho nenhuma pregação do evangelho será verdadeira se a autoridade de quem prega estiver em si mesmo e não nas Escrituras. Guardem isso é muito importante, é preciso conhecer as Escrituras. Do contrário, o nosso caminho para a liberdade, o nosso envolvimento com o Evangelho será arruinado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, está no verso 4. Paulo, ele diz que o verdadeiro Evangelho não é sobre o que devemos fazer para Deus, mas sobre o que Deus fez por nós. Veja o verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Uma outra coisa terrível desta tirania da autojustiça é a ênfase dos púlpitos contemporâneos naquilo que nós podemos fazer ou devemos fazer, quando nós deveríamos estar focados naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz. Chamar a atenção do povo, das pessoas, do povo de Deus, de que o que é importante é aquilo que Cristo fez e continua fazendo nas nossas vidas. A grande mudança que Ele tem operado em nossos corações, a grande obra que Ele está fazendo na minha vida e na tua vida, em expressões tão belas, tão belamente expostas nas Escrituras, como a de Salomão, em Eclesiastes 3,11, que diz que o Senhor está fazendo formosas todas as coisas no seu devido tempo. Ou quando João, em Apocalipse 21:5, diz que Jesus mesmo fala: eis que faço novas todas as coisas, tudo está feito. Jesus mudando os nossos corações, Jesus fazendo com que sejamos a cada dia os maridos que Ele nos desenhou para sermos. Jesus todos os dias pela sua obra, eficiente, eficaz, poderosa, mudando o coração de esposas, de filhos, de famílias inteiras, de igrejas inteiras. É tudo sobre o que Ele está fazendo e não sobre o que nós devemos fazer para Deus. Não se trata
dos louvores capazes, afinados, belíssimos e tecnicamente elaborados que nós cantamos para Deus, mas sobre a mudança que Ele está operando nos nossos corações. É por isso que a palavra de Deus devidamente, adequadamente coloca tudo no seu devido lugar quando diz que não quer sacrifícios, mas obediência. Porque obediência é o fruto do coração mudado por Deus. Porque obediência, porque ser aquilo para o qual nós somos programados a sermos, significa que Jesus está operando, Jesus está fazendo aquilo que Ele vai fazer. Aqui nós vemos claramente Paulo chamar a nossa atenção para uma distinção essencial entre o verdadeiro evangelho e a religiosidade vazia ou o falso evangelho. Quando o verdadeiro evangelho diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e é por isso que nós o amamos. A religiosidade diz: se você obedecer, então Deus vai te amar. E meus irmãos, isso é óbvio, mas não é fácil de ser vivido adequadamente. Eu já estive em ambiente de igreja presbiteriana que prega reforma, que fala de reforma, que se diz reformada, em que foi dito não uma vez, mas várias vezes, que Deus ama mais aquele que lhe ama mais. Ou que você é crente quando você cumpre com as rotinas religiosas e então Deus vai te abençoar. Isso não é uma coisa simples, é por isso que Paulo está lidando com uma igreja de Jesus aqui, falando a crentes e chamando a atenção desses crentes para o fato de que é preciso olhar para o que Deus fez e não para o que nós devemos fazer para Ele em um primeiro momento. Pergunta então, diante disso nós somos verdadeiramente livres? Essa reflexão nos leva a esta outra parte do versículo 4, onde Paulo diz que ele fez tudo isso, essa obra dele é feita para nos desarraigar deste mundo perverso. E aí nós temos a terceira expressão, ou a terceira característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem o objetivo de libertar as pessoas da culpa e da escravidão da vontade pelo pecado. O verdadeiro evangelho é para nos libertar dos nossos pecados e não para fazer com que você esteja animado com novas perspectivas na sua vida. O evangelho não é para que eu ganhe, pastor, um carro novo, promoção no meu trabalho. Eu pensei que era para isso. Eu pensei que o evangelho era para que agora eu fosse cabeça e não cauda. Eu pensei que o evangelho agora fosse para que eu fosse rico e milionário. Não, meu irmão. O evangelho é para que você seja desarraigado deste mundo perverso. O verdadeiro evangelho é para tirar as raízes mundanas, pecaminosas, as ligações terríveis de morte que você tem com este mundo, deixando você totalmente livre destas coisas e agora capaz de fazer aquilo para o qual você foi feito, que é glorificar a Deus, agradar a Deus. Você não é mais preso e pertencente a este mundo, mas anda nele com a liberdade de, mesmo nele, poder fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quarta coisa que nós aprendemos no verso 4 é que apenas Deus pode fazer com que você seja livre assim. Somente Deus pode fazer isso. A igreja não vai fazer isso. O pastor não vai fazer isso. Na minha formatura no seminário, eu tive a infelicidade de ter como pregador uma pessoa que eu já não estava mais na igreja, rachou com a igreja, montou uma outra igreja. E na pregação que ele fez para o nosso lamento naquela noite, ele disse o seguinte, que Deus, ele oferecia salvação em Jesus, mas cabia ao pastor tirar a alma do inferno. Que nós tínhamos que batalhar com as ovelhas, botar a mão sobre a cabeça delas, orar com elas, para tirar a alma delas do inferno. E aí, obviamente, todos os formandos, juntos, alinhados, diziam, misericórdia, Senhor. Não é isso não. Porque só Deus tira almas do inferno.
Pastores não fazem isso. Nós aconselhamos, nós trabalhamos com vocês, nós oramos juntos de vocês, nós ministramos, ensinamos a palavra de Deus a vocês, mas nós não temos o poder de salvar vocês. Nós não temos o poder de libertar o coração de vocês do inferno, das trevas do pecado, da imundície deste mundo. Só Deus pode fazer isso. É por isso que a Reforma Protestante estabeleceu um outro solo, chamada Solos Cristos. Somente Jesus, só Cristo pôde se entregar para que você pudesse estar desarraigado deste mundo, livre e liberto deste mundo. Apenas a cruz de Cristo nos faz verdadeiramente livres. É sobre ela que nós temos falado nos cursos de treinamento. Quando você ouviu sobre como as pessoas mudam, nós não fizemos os 5 passos para a mudança, mas nós falamos sobre o quanto somente a cruz de Cristo precisa ser reconhecido por você como uma fonte de mudança e de libertação do seu coração. Isso está na base do verdadeiro Evangelho. Mas Paulo continua, no verso 5, ele diz que a glória deve ser dada somente a Deus, a Ele, esse que opera essa libertação pelos séculos dos séculos. Para nos chamar a atenção, Paulo fala que o verdadeiro Evangelho redunda na glória de Deus e não na glória do homem. O verdadeiro Evangelho, quando é pregado, faz as pessoas prostrarem-se diante de Deus, da glória de Cristo e não de homens. Quando o falso Evangelho é pregado, filas gigantescas se formam para se conseguir ou para se alcançar a bênção do falso pregador. Estava em Goiânia numa ocasião, jovem, e fui a um culto numa igreja neopentecostal. O evento, né? Numa igreja neopentecostal. E uma coisa que eu pude observar foi essa característica do falso evangelho. Ao final da pregação do sujeito lá, ele chamou as pessoas e disse que ele iria orar por elas. E aí tinha os pastores auxiliares que iriam orar também. E aí você via 2, 3 pessoas na fila dos pastores auxiliares, e aquela fila de 500, 600, 800 pessoas, sabe-se quanto tempo iriam ficar ali para poder receber um toque na cabeça da oração e das mãos ali daquele falso profeta. O falso evangelho chama a atenção para o pregador. O verdadeiro evangelho chama a atenção do ouvinte para Deus, para Cristo somente. O falso evangelho ou a falsa pregação faz com que você saia de onde você estava falando do pregador. O verdadeiro evangelho, quando é pregado, faz com que você saia do local pensando só em Jesus, somente em Deus e na glória dele. É isso que Paulo está chamando a atenção. E compreendendo isso, Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está no centro de todas as coisas da minha vida. Toda a motivação e toda a minha pregação consiste em anunciar Cristo e a sua glória. E é isso que Paulo está dizendo aqui sobre a autenticidade do Evangelho. Paulo está nos chamando a atenção para essas coisas importantes, porque um Evangelho autêntico é a única coisa que vai nos levar à verdadeira liberdade. Entender, meus irmãos, que este Evangelho é o centro do cristianismo, que estas boas novas, autênticas, verdadeiras da salvação, que acontecem somente em Cristo, estão no centro do cristianismo. É do Evangelho que se alimenta a nossa visão de mundo e a nossa relação com Deus, com o mundo e com as outras pessoas. Esse Evangelho autêntico é aquilo que vai regular toda a nossa vida. Foi o que regulou toda a vida do apóstolo, e é o que vai regular a vida de todo aquele que é verdadeiramente livre. C.J. Mahaney, no livro dele sobre a vida centrada na cruz, ele diz: nunca te conformes com o que entendes acerca do Evangelho.
O Evangelho é a verdade que permeia toda a tua vida, altera todo o teu mundo e muda todo o universo. Tem mais facetas que um diamante. O homem nunca poderá esgotar suas profundidades. Nos próximos domingos, nas próximas manhãs, nós continuaremos a nos debruçar sobre esse verdadeiro Evangelho e sobre a verdadeira liberdade. E nós vamos entender que, de fato, a grande glória em viver a vida que reconhece que a verdade de que Cristo morreu por nós e se fez tudo por nós, deve permear todos os espaços do nosso coração, deve permear todas as áreas da nossa vida, deve orientar todos os nossos olhares, todas as nossas percepções, todos os nossos julgamentos. E isso, meus irmãos, nos livra da autoglorificação, isso nos livra da autogratificação, isso nos livra da autojustificação, isso nos leva para bem longe do legalismo. Coisas das quais nós somos diariamente tentados. Eu gostaria de deixar algumas perguntas para encerrar. Em primeiro lugar, você consegue distinguir, discernir o verdadeiro Evangelho? Dentre tantas coisas que são pregadas e faladas em nome de Deus nos nossos dias. E eu não estou falando só daquilo que é grandemente absurdo, não. Eu falo até mesmo das coisas que têm aparência e sutileza. Segundo, você entende que não possui nenhuma justiça que possa impressionar a Deus? Você consegue entender que não há nada em você que impressionará a Deus? A afinação do teu canto, os teus talentos, as tuas habilidades naturais, tudo isso é nada diante de Deus. O que é tudo é quando Deus olha para você, diante da sua face, Ele vê o Filho dele. Por isso é que Jesus deve ser o líder de louvor da nossa congregação. A gente pode cantar desafinado aqui, mas se Deus olhar para esta congregação e ver diante de nós a face de seu Filho, nosso louvor é aceito. Se quando Deus olhar para você como um pai, marido, encontrar no teu coração toda a tua confiança como pai e marido em Jesus, Ele vai se agradar do marido e do pai que você é. Mas se você confia em você mesmo e não em Cristo, para a tua paternidade, para a tua vida conjugal, então você está no caminho de desaprovação diante de Deus. E finalmente, você reconhece que apenas Deus pode te dar a verdadeira liberdade? Faça isso. Caminhe assim. Nisso reside a liberdade destas coisas tão terríveis que nós falamos aqui. Essa culpa eterna, essa tirania da autojustificação e esta escravidão da vontade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza no verdadeiro Evangelho para a verdadeira liberdade. Feche seus olhos que nós vamos orar.